Bom dia, gente. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e da sua família. Olha, uma coisa que eu estou aprendendo, cara, é o processo, ele é tipo, ele revela na gente que a gente está construindo, que o processo está construindo na gente um alicerce de uma casa, entendeu? Para um prédio ser levantado, precisa fortalecer o alicerce, precisa preparar ele bem, entendeu? E eu acredito que é assim também na nossa vida. Deus permite o processo, não para a gente, sei lá, se sentir mal, se sentir abandonado, se ver que tá tudo dando errado. Eu creio que não é isso que Deus quer, porque Ele ama a gente, entendeu? E Ele tá conosco no meio do processo. Eu acredito que Ele só tá nos fortalecendo para a gente criar o nosso alicerce. Ele tá criando em nós um alicerce para algo que Ele vai nos dar no futuro. E, enfim, é, e que é muito grande, entendeu? Então, através do processo, ele tá ali somente para fortalecer esse alicerce, para despertar em nós, para a gente construir algo grande que vai durar, entendeu? É, sei lá, que vai erguer um prédio, que vai erguer muitas coisas que a gente mesmo vai ficar surpreso de tantas coisas que Deus vai nos abençoar e vai nos dar a oportunidade de fazer as coisas. Enfim, eu espero que todos estejam entendendo, tá? É, mas às vezes a gente quer que o processo termine logo, que acabe rápido. A gente quer entender aquele momento, mas na verdade é que a gente vai entender que de repente o processo não vai terminar logo, de repente o processo não vai terminar do jeito que a gente quer, porque aquele processo ele foi enviado por Deus, não foi enviado, sei lá, por causa de uma enfermidade, por causa disso, por causa daquilo, por causa de, enfim, mas foi enviado dos céus, de Deus, entendeu? Hoje eu consigo entender um pouco, é claro que eu não tenho essa resposta toda ainda, mas eu consigo entender um pouco o porquê que aconteceu essas coisas comigo, sei lá, é porque Deus queria que eu estivesse hoje aqui falando com algumas pessoas, contando meu testemunho, não sei, talvez através do meu testemunho, da minha perseverança, da minha não desistência, alguma pessoa aí do outro lado aí, é, sei lá, o Espírito Santo venha convencer essa pessoa, mudar o pensamento dessa pessoa, não sei. Hum, Daí eu começo a entender um pouco por que que Deus permitiu isso tudo acontecer comigo, porque Ele está permitindo até hoje o processo da fisioterapia, o processo de tudo, sabe? É, é porque minha história não acabou e muitas pessoas ainda vão ser alcançadas através de mim ou através de você que não desiste, que,
que, entre aspas, começou a entender o processo, começou a entender aquilo que Deus quer com você no processo, tá entendendo? Então, assim, se eu posso dar um conselho hoje, ou falar alguma coisa, não sei, não desiste do processo, procura entender em Deus por que daquilo. Acho que o melhor não é nem, tipo, fazer perguntas, por que que isso está acontecendo comigo, que isso, aquilo. Acho que o melhor é falar com Deus. Deus, por que que isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo? Em que eu devo ser melhor? Estão entendendo? Eu acho que é isso, entendeu? E não procurar saber, assim, é, por que que você tá ali, vendo aquilo ali, entendeu? Eu acho que se Deus permitiu você tá vivendo aquilo ali, tá aquele momento ali, eu tenho certeza que ele tem algo muito grande na vida de cada um. É, eu falo assim, eu lembro assim de mim. Acho que eu sou a maior prova no momento, assim, da minha vida mesmo. É, Deus, ele permitiu eu estar em coma, mas não permitiu eu morrer, porque ele me conhecia muito mais do que eu. Ele, assim, ele me chamou para isso aqui, ó, para de repente é, falar, de repente pela minha vivência, pela minha perseverança, pela minha fé, outras pessoas poderão é, ser transformadas, não sei. É, eu só sei que ele usa os improváveis, entendeu? É, e eu sei que o meu coma, as bactérias, até mesmo a minha recuperação, é, não está sendo em vão, não foi em vão, não está sendo, porque através disso, dessa recuperação, já muitas pessoas já ouviram um pouco do meu testemunho, da minha perseverança, da minha fé, ouviram um pouco é, das maravilhas do que Deus pode fazer na vida daqueles que obedecem, que entrega o controle na mão de Deus, entendeu? É, mas é assim, é entregar o controle e deixar ele guiar. Não é você entregar o controle e no final do dia, ah, você ir pegar, tipo, eu vou resolver isso do meu jeito. Não, não é assim. É entregar de verdade. Não sei se vocês estão me entendendo. É entregar totalmente, entendeu? E assim, ele não permitiu eu morrer, ele, tipo, permitiu eu ficar em coma, mas ele me escolheu, assim, desde antes de eu nascer, entendeu? Ele escolheu você antes de você nascer. Ele já sabia tudo que você iria passar. Ele já sabe quantas pessoas que você vai ajudar. Não é que você tem que vai ajudar ele, que Deus não precisa de ajuda, mas ele já sabe quantas pessoas você vai através de você
ele vai, sei lá, convencer as pessoas de algum jeito, sabe? É, irem conhecer ele. Então, é isso, cara. Às vezes a gente fica triste, fica desanimado por causa do nosso processo, por causa das dificuldades, entendeu? Mas sempre lembra que muitas vezes é somente Deus, ele está construindo o seu alicerce, fortalecendo o alicerce para construir algo muito grande na vida de vocês, entendeu? É, não liga não, é, minha calopsita resolveu cantar e, ela canta até o hino do Flamengo, mas ela tá cantando não, ela errada na hora que eu tô falando. Mas é isso, fica firme e não fica triste por causa de algumas coisas que vêm acontecer, porque aquilo ali já foi escrito e Deus já viu aquilo ali acontecer na vida de vocês. Deus, ele já viu depois disso aí também, entendeu? Então, só fica firme, tá? O meu nome é Rony, esse é mais uma página da minha história, da minha vida, da minha recuperação, um pouquinho da minha fé e que através dela muita gente venha ser, venha ter esperança novamente, não venha querer desistir, enfim, esse é o dia 35 da minha história, da minha operação, onde Deus está operando milagres e milagres na minha vida e quer operar na vida de vocês também. É, somente se a gente confiar em Deus, eu acho assim, se é difícil se a gente não confiar nele, de verdade, mas é fácil, tudo é fácil se a gente confiar nele, entendeu? Então, é isso. Viverei e contarei.